pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando o Original, onde a gente desvenda o original dos textos gregos e hebraicos da Bíblia. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, principalmente em hebraico, um pouquinho em aramaico, no livro de Daniel, e o Novo Testamento no grego, por isso o nome do canal Desvendando o Original. Hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês aqui sobre como o inimigo ele perverte os conceitos bíblicos e como ele muda as ideias que estão cristalizadas ali na Bíblia, tá certo? Para isso, a gente fica, por exemplo, com a pergunta: por que a primeira coisa criada foi a luz, né? Por que a gente lê aquela passagem famosa, né? Yeri or, vai or, né? Haja luz e houve luz. Por que essa foi tão importante para Deus, a primeira coisa criada, a luz? É porque quando a gente lê o que estava acontecendo, a gente vê que a Bíblia está falando que a terra estava tohu vabor, ou seja, em hebraico, sem forma e vazia, ou seja, desordenada, confusa, confusão, mistura, as coisas não estavam separadas. E aí você vai ver Deus fazendo separação entre a parte seca, a parte molhada, entre o céu e a terra, entre a água de cima e a água de baixo. Deus vai separando e ele vai criando aí as coisas com base nessa separação, que é a palavra badal, né? Badal significa fazer essa divisão, esse corte, essa separação. E é em cima dessa ideia de badal que Deus está fazendo toda essa ordem, né? Quando você não separa o certo do errado, o puro do impuro, o santo do profano, você acaba misturando tudo. E como você pode viabilizar o badal, essa separação? Você viabiliza isso através da or em hebraico, que é exatamente a luz, né? A luz em hebraico, uma palavra muito interessante, porque ela tem uma gama de conexões, né? A palavra hebraica para luz, ela tem uma conexão interessante também com a ideia de colocar ordem, com a ideia de trazer ordem. É até uma curiosidade, né? Porque em hebraico, der tem a ideia de círculo, né? Dur em hebraico é círculo ou bola. E der também tem uma ideia de círculo no sentido de uma coisa ordenada, perfeita, né? E aí, uma brincadeira que geralmente alguns fazem, né? Se você pega a palavra hebraica para luz, que é or, e a palavra hebraica para círculo ou ordem, que é der ou dur, você tem order, né? Ou order em inglês, né? Só de curiosidade para vocês. A luz e o círculo. A luz e a ordem, a luz e a delimitação, né? O círculo é uma separação no espaço. É uma delimitação de algo. Então, está diretamente relacionado com essa ideia de ordem. E aí, é fundamental a luz para você trazer as coisas à ordem. Eu sempre dou o exemplo de você contratar uma faxineira para arrumar a sua casa, mas você avisa ela, ó, eu preciso que o serviço seja feito à noite e tem um porém, a casa está sem luz elétrica. E eu não quero que você leve nem lanternas, nem velas. Você tem que arrumar a casa na total escuridão. Eu pergunto para você, é possível você colocar uma casa desarrumada, caótica, em desordem e colocá-la em ordem no escuro? Não é possível fazer isso de jeito nenhum, porque você precisa enxergar para poder ver, né? A palavra hebraica para trevas, né? Ali a gente vê, Deus fez a separação entre a luz e as trevas, fez o badal entre a or, que é a luz, e a rosher, que são as trevas, né? Tem a ideia de obscuridade, né? Lugar secreto, vem de uma expressão hebraica rashak, que significa tornar-se escurecido, né? Também traz a ideia de confundir. Você vê que a luz, ela faz a eliminação da dúvida. A luz elimina a confusão, enquanto as trevas permitem a confusão, permitem que as coisas sejam misturadas ou confundidas. E sabendo dessa importância do conceito de luz, inclusive porque lá no Novo Testamento, né, quando a gente pega o Evangelho de João, você vai ver uma espécie de
novo relato da criação, né? Como se João tivesse retomando o Gênesis e colocando Jesus explicitamente ali, quando ele diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Agora olha o versículo 4 de João 1, João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É claro que aqui está escrito em grego, por isso a palavra não é or, mas é a palavra phos, né, que dá origem a fósforo, por exemplo, né? O fósforo, foro é a ideia de portar, conduzir, né? Fósforo é o portador da luz. E aí, mais uma vez, a questão da importância de luz e trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui em grego, né, em vez de ser roshek em hebraico, para trevas, é a palavra skócia, né? Interessante, né? Escócia no sentido de escuro, né? Seria o equivalente dos escoceses na Itália, seria a Úmbria, né? Umbro é sombra, né? Em latim. Então, a Escócia é um lugar mais escuro, né? A Úmbria também. Então, a luz e as trevas. Você vê aqui a criação, Deus, luz e trevas. O que Deus faz no início da criação? Cria a luz e separa a luz e as trevas, o dia e a noite, e o certo e errado, o bem e o mal, e por aí vai. Então, essa que é a grande questão, esse que é o grande detalhe. E o inimigo, sabendo da importância de você entender isso, a importância da luz e a importância da divisão, quando vem a luz, e você vê aqui que Cristo é a luz também, como está no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da phos, ou seja, da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Ou seja, está na cara que está falando que Cristo é a luz, que Cristo é o or também, Cristo é essa potência, né? Cristo também simbolizado ali por uma palavra derivada de luz, que é or, em hebraico é luz, e se você tem as palavras derivadas, você tem menorá. Menorá é o que? É o candelabro, né? Jesus é o candelabro também, a luz dos homens ali em meio às trevas. E o inimigo, sabendo disso, ele tenta misturar as coisas de Deus com as coisas do mal. É claro, ele tenta trazer também a sua ideia como o filho da alva, estrela da manhã, também o portador da luz, né? Tanto que eu falei para vocês que a palavra grega para luz é phos, né? E dá origem a fósforo. Fósforo é o nome da estrela do planeta Vênus quando ele aparece de manhã, né? Em grego tem esse nome, fósforos, mas para os romanos, o nome era Lucifer, ou seja, Lúcifer. Luz, fer, aquele que transporta. Inclusive, só de curiosidade para vocês, esse fósforo, esse instrumento que a gente risca, né, para acender, o nome original proposto para esse objeto era Lúcifer, mas aí o pessoal achou estranho, achou melhor mudar para a versão grega, né, que é fósforos. Inclusive, quando você olha o capítulo 7 de Isaías, quando fala, ó como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações, é exatamente ali que, na Vulgata, na tradução bíblica em latim, do São Jerônimo, está ali, ó como caíste do céu, Lúcifer, né? Lúcifer, é dali que vem o nome Lúcifer. E em grego está, ó como caíste do céu, fósforos. Em hebraico está Hillel ben Shahar, né? O filho da manhã, filho da alva, né? Hillel no sentido de, tem a ver com Halelo, que é glória, né? Com Halal, que é glorificar, da origem a Terrilim, que são os salmos, né? Os louvores. Então é aquele que é o brilhoso, louvado e brilhante estrela da manhã. É o nome dele aí, ou seja, ele quer usurpar a glória, usurpar o louvor para si, trazer a luz para si, que é o holofote para si. E é esse mesmo discurso do eu tenho a luz, eu posso te dar a luz, eu estou no holofote, eu posso te dar o holofote. É o que ele sempre tem feito com a humanidade, naquela sua profissão ancestral de caça-talentos que ele tem, né? Ele vê um talento e tenta trazer para o seu time, para o seu lado. Ele fez isso até com Jesus, né? Você vê lá na Mateus 4, na tentação, ele fala, olha só, ele vira para Jesus, leva Jesus ao monte mais alto
e diz para Cristo. Ele mostra para Jesus todos os reinos da terra com o seu esplendor, ou seja, com a sua luz, com a sua glória, com a sua majestade, e fala: todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. E Jesus fala: arreda de Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então, vejam como o inimigo tenta usurpar essa questão da luz, e ele se apresenta como portador da luz, né? Só que é uma falsa luz, né? Você vê aqui que o texto do Novo Testamento, no Evangelho de João, está falando sobre a verdadeira luz, né? Usa o adjetivo alethinos, que é o adjetivo verdadeiro, vem de alethia, que é a verdade, ou seja, a verdadeira luz. Por que ele está falando de verdadeira luz? Porque deve ter uma luz falsa, claro, né? A verdadeira luz é que veio ao mundo e ilumina todo homem, que é Cristo. Tem uma luz falsa, né? Inclusive, quando você vai estudar a Kabbalah e você estuda a Etz Haim, né? A árvore das vidas, ou a árvore da vida, que é um sistema de 10 esferas com uma esfera oculta, que é a 11ª esfera Da'at. Quando você estuda esse diagrama, você vê que no topo, lá em cima, ali na primeira esfera, no topo da árvore da vida da Kabbalah, tem a esfera, né, que está chamada ali de... tem a esfera Malkut, que é o reino, e tem a esfera lá em cima que é Keter, que é a coroa. E lá em cima dela tem, em alguns dos diagramas, tem escrito En Sof Or, em hebraico, né? Que é a luz sem fim. Sof em hebraico é fim, né? En Sof é a sem fim. En Sof Or, a luz sem fim. Vocês vejam que ele é chamado de a luz sem fim, né? O Lúcifer, a quinta essência, né? O quinto elemento, e por aí vai. Então vocês vejam como ele tenta usurpar essa luz, né? Dizer que ele é a luz, e ele, tendo a luz, ele pode te levar para o estrelato também. Ele pode, se você o prostrado o adorar, te levar para esse estrelato. Só que eu digo para vocês que isso é uma propaganda enganosa, porque Cristo é a verdadeira luz e só nele você tem a luz verdadeira. Fica essa reflexão para vocês. Forte abraço, fique com Deus, os amigos, outras coisas retém que é bom. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Forte abraço, até amanhã com mais um vídeo exclusivo para vocês. Valeu!